Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Lúcio e neste vídeo nós vamos explorar sobre os métodos e funções em C++. Veremos como eles são abordados, definidos, usados e por que são cruciais na programação. Se você está começando a programar agora em C++ ou deseja revisar alguns conceitos importantes, este vídeo é para você. Vamos lá. Bem, primeiramente, o que é um método ou função? Bem, em C++, um método ou função é apenas um bloco de código que realiza uma tarefa específica, podendo ser chamado quando necessário. Eles ajudam na organização do código, tornando mais legível e reutilizável. Bem, um método ou função possui alguns componentes, como o cabeçalho, que compõe o tipo de retorno, o nome da função e parâmetros. Também tem o corpo, que é o bloco de código que irá ser executado quando a função ser chamada. Também temos o tipo de retorno, que é o tipo de dado que a função devolve após a execução, podendo ser inteiro, float, double, void, entre outros valores. Também temos o nome do método, que é um identificador único que segue as mesmas regras de nomeação das variáveis. E por último temos os parâmetros, que são variáveis de entrada que a gente pode dar para a função, permitindo passar dados para ela. Como podemos ver aqui no exemplo, na função complementar, temos o cabeçalho, que é composto de void, complementar e void, sendo o primeiro void o tipo de retorno, o complementar o seu nome, e o void, o segundo void, os seus parâmetros, ou seja, não há parâmetros nela. Também podemos ver aqui o seu corpo, onde tem um código que imprime na tela Olá. É. Uma outra coisa que a gente pode citar aqui é que a função pode ser chamada a partir de seu nome dentro de outras partes do código, por exemplo, na int main. E sempre que isso for feito, o código do corpo dessa função vai ser executado. Por exemplo, na int main, podemos ver que tem duas chamadas de função aqui. Temos a chamada de função que a gente fez da soma, onde ele vai pegar o número 1 em 1 e vai retornar a soma. E também temos aqui a chamada de função do complementar, onde ele irá imprimir na tela o olá. Outra coisa é que toda função deve ser declarada antes de ser chamada. E para isso a gente pode colocar o seu cabeçalho sozinho acima da função main, como fizemos aqui com a soma, onde separamos o cabeçalho do corpo dela. Ou então podemos colocar o cabeçalho e o corpo assim como fizemos com a função complementar, onde os dois estão juntos. Bem, qual a diferença entre uma função e um método? Bem, um método não é nada mais do que uma função associada a uma classe. Ou seja, elas são membros de uma classe, dessa classe. Assim como qualquer membro de uma classe, os métodos também podem ter modificadores de acesso, que definem as permissões de acesso do método dentro dessa classe. Além disso, os métodos podem possuir alguns especificadores, como const, static, virtual, como a gente falou num vídeo anterior, entre outros, indicando comportamento diferencial. Como a gente pode ver aqui no exemplo, temos uma classe com dois métodos, sendo eles o setData e o getData. Os dois deles estão dentro do modificador de acesso public. E um deles tem o especificador const, que impede que esse método faça qualquer modificação no objeto ao qual estiver relacionada a classe. Bem, assim como as funções, os métodos também podem ter seus corpos colocados em outros lugares, sendo apenas necessário colocar o cabeçalho dentro da classe. Por exemplo, no método setData, nós colocamos o cabeçalho e o corpo junto. Porém, podemos fazer como fizemos antes, que botando só o cabeçalho, ou seja, do getData, e separando o corpo logo abaixo, definindo assim como está no código. A chamada do método é feita a partir da combinação do objeto da classe, um ponto final, e o nome do método e a passagem dos parâmetros. Por exemplo, na int main, temos aqui um objeto da classe demo, é um objeto D da classe demo, onde chamamos a função setData, usando lá o nome do objeto, ponto final e o nome do método, assim passando também um parâmetro 10 para ela. Também temos outra chamada desse método aqui no cout, onde colocamos d.getData. Por aí. Ok, vamos ver um exemplo prático em execução. Bem, temos aqui o exemplo onde nós fizemos uma classe do tipo calculadora com quatro métodos no modificador de acesso public. Cada um desses métodos faz um tipo de operação, que é soma, subtrai, multiplica e divide.
Eles têm o tipo de retorno double e cada um deles aceita dois parâmetros, A e B, do tipo de dado double. Bem, a gente aqui podemos ver que só botamos o cabeçalho dentro da classe e colocamos os seus corpos abaixo também, para fins de organização. Cada um desses códigos vai retornar aqui o seu cálculo específico, por exemplo, a soma vai retornar a soma entre dois parâmetros, a subtração subtrai, a multiplicação vai multiplicar e a divisão vai dividir. Dentro da main, podemos ver que criamos um objeto, calc, da classe calculadora. Também temos aqui número 1 e número 2, com seus respectivos valores. E aqui dentro nós fizemos várias chamadas dos métodos, utilizando aquele método lá, nome do objeto, ponto e nome da função, aí passa os parâmetros. Fizemos isso para cada um dos métodos, soma, subtração, multiplica e divide. Após isso, nós podemos ver aqui o código em execução. Vamos compilar. C, O, out. Opa, deu erro. Deu erro aqui, porque eu botei errado. Ok? Agora foi. Vamos executar. Bem, tá aí. Temos aqui o número 1, que é igual a 10, o número 2 igual a 5. A soma realmente dá 15, a subtração dá 5, a multiplicação dá 50 e a divisão dá 2. Bem, continuando aqui, vou falar sobre outro aspecto fundamental, que são os tipos de funções. Especificamente, vou explorar as funções que não retornam valores, também chamadas de funções void, e as funções que retornam valores. Bem, as funções void são funções que não retornam nenhum valor, como foi falado anteriormente. Elas são usadas quando queremos executar um conjunto de instruções, mas não precisamos de nenhum dado de volta. Por exemplo, funções que exibem mensagem na tela ou que alteram o estado de variáveis globais são frequentemente funções void. Essas funções são úteis quando a única finalidade da função é realizar uma ação ou efeito colateral, como imprimir algo, modificar dados diretamente ou configurar um estado. Já as funções que retornam valores, ao contrário das funções void, fornecem um resultado que pode ser usado posteriormente no programa. Quando definimos essas funções, especificamos o tipo de dado que elas retornarão, como int, float, char ou string, entre outros. Essas funções são essenciais quando precisamos calcular um valor ou obter informações, ou realizar operações que produzem um resultado. Por exemplo, uma função que soma dois números e retorna o resultado, ou uma função que verifica se o número é primo e retorna um valor booleano. Por exemplo, poderia dizer aqui que uma função void, poderia usar ela como uma função que limpa a tela do console. Já uma função que retorna valor poderia ser uma função que calcula e retorna a média de uma lista de números. Em resumo, compreender a diferença entre funções void e funções que retornam valores é crucial para escrever um código eficiente e claro. Funções void são para ações e efeitos colaterais, enquanto funções que retornam valores são para cálculos e a obtenção de dados. Bem, continuando, vamos explorar a diferença entre parâmetros por valor e parâmetros por referência em funções de C++. Esse é um conceito fundamental para quem deseja entender melhor como funções manipulam dados. Bem, parâmetros por valor. Quando passamos parâmetros por valor para uma função, estamos criando uma cópia dos dados originais. Isso significa que a função trabalha com essa cópia e quaisquer modificações feitas aos parâmetros dentro da função não afetam os dados originais fora dela. Esse método é útil quando queremos garantir que os dados originais permaneçam inalterados, mesmo após a execução da função. No entanto, para tipos de dados grandes, passar por valor pode ser menos eficiente, pois envolve a criação de cópias adicionais. Já falando de parâmetros por referência, ao passar esses parâmetros por referência, estamos passando a própria referência, ou endereço dos dados originais para a função. Assim, qualquer alteração feita aos parâmetros dentro da função afeta diretamente os dados originais fora dela.
Esse método é eficiente, pois evita a cópia de grandes estruturas de dados e permite que a função modifique os dados originais. Usando de exemplo, parâmetros por valor, em questão de exemplo, usando os parâmetros por valor, poderíamos botar aqui uma função que calcula o quadrado de um número, mas não precisa modificar o número original. Já que, usando um exemplo para parâmetros por referência, poderia ser uma função que ordena um array, modificando diretamente o array original. Em resumo, entender a diferença entre esses parâmetros é, é crucial para escrever funções eficientes e claras. Passar por valor cria cópias dos dados, protegendo os originais, enquanto passar por referência permite modificar diretamente e é mais eficiente para grandes estruturas de dados. E aí, pessoal, Muito tudo obrigado. bem? Me chamo Pedro Augusto e no vídeo de hoje vamos falar sobre um conceito muito importante e útil na linguagem C++, que é a sobrecarga de funções. Bom, a sobrecarga de funções é uma característica que permite criar múltiplas funções com o mesmo nome, mas com diferentes listas de parâmetros. Ou seja, você pode ter várias versões de uma função, cada uma recebendo diferentes tipos ou números de argumentos. A sobrecarga é muito útil quando você deseja realizar a mesma operação de maneiras ligeiramente diferentes. Por exemplo, imagine que você tem uma função soma, que adiciona dois números. Com a sobrecarga de funções, você pode definir versões da função soma que aceitem tanto inteiros quanto floats, ou mesmo a combinação de ambos, ou separados. A chave para a sobrecarga é que cada função sobrecarregada deve ter uma lista de parâmetros única. Isso significa que a assinatura de função, que inclui o número e tipo de parâmetro, deve ser diferente para cada versão sobrecarregada. Aqui nós temos um exemplo, onde temos a biblioteca IOStream, usando o namespace, a class calculadora. A gente tem a questão do inteiro soma, o double soma, o int soma, onde eles retornam o somatório entre A e B, esses dois inteiros que vão ser definidos. A função main, ela possui o count, a soma dos dois inteiros, que vai ser printado na tela para o usuário, que vai justamente mostrar a soma dos números que foram definidos. Nesse caso aqui, temos esses números. Nesse exemplo, temos três versões da função soma. Uma que aceita dois inteiros, outra que aceita dois doubles e uma terceira que aceita três inteiros. O compilador decide qual função chamar com base nos argumentos fornecidos. A sobrecarga das funções ajuda a manter o código limpo e organizado, permitindo que você use o mesmo nome da função para operações relacionadas. Isso aumenta a legibilidade e a manutenção do código, facilitando a vida do programador. Agora, vamos concluir o nosso vídeo revisando os pontos principais que abordamos sobre funções em C++. Primeiro, discutimos o conceito de funções e sua importância na organização e reutilização do código. As funções são blocos de códigos que executam tarefas específicas, melhorando a legibilidade e a manutenção do código. Depois, exploramos a síntese básica de uma função, incluindo os componentes essenciais como tipo de retorno, nome de função, parâmetros, corpo de função, declarações, definições e chamada de funções. Também vimos como os métodos se relacionam com classes e os modificadores de acesso e especificadores de membro. Passamos por um exemplo prático de uma função simples, ilustrando operações matemáticas básicas e discutimos os diferentes tipos de funções, como funções void e funções que retornam valores. Abordamos também a diferença entre parâmetros passados por valores e por referência, um aspecto crucial para o comportamento e eficiência das funções. Por fim, falamos sobre a sobrecarga de funções, uma técnica poderosa que permite criar múltiplas funções com o mesmo nome, mas diferentes listas de parâmetros, melhorando a flexibilidade e a clareza do código. Assim, entender e dominar o uso de funções em C++ é fundamental para qualquer programador, pois elas são uma parte central da programação estruturada e orientada a objeto. Elas ajudam a quebrar problemas complexos em partes menores e mais manejáveis, facilitando o desenvolvimento, testes e manutenção do software. Esperamos que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer esse conceito e que você se sinta mais confiante em usar funções em seu próprio projeto. Obrigado por assistir o vídeo e até uma próxima.